dia, meus queridos alunos! Vamos começar a nossa aula de hoje de matemática e hoje nós vamos falar sobre polígonos. O que são polígonos? O que são? Isso nós vamos aprender hoje, ok? Então, vamos lá? Preste muita atenção e vamos começar. Polígonos é o quê? O que são polígonos? É uma figura geométrica cuja palavra vem do grego, mas na nossa língua portuguesa, polígono quer dizer o quê? Muitos ângulos, ok? O polígono é uma figura poligonal fechada e ela é formada por segmentos de reta, ok? Os polígonos são regulares, é quando possuem lados e ângulos sempre com a medida igual. Por exemplo, nós temos aqui o triângulo. Percebe que o triângulo tem 3 lados e as medidas dos lados são todas iguais? Nós temos também o quadrado, onde os lados e os ângulos têm a mesma medida. Temos também o que? O pentágono, todos os lados iguais, hexágono. Temos o heptágono, percebe que os lados são todos na mesma medida. O octógono, ok? O eneágono, percebe aqui que as medidas e lados são todos iguais. E temos o decágono, ok? Essas figuras aqui que nós temos com lados iguais são chamados de polígonos regulares, mas nós temos também os polígonos irregulares, é quando possuem pelo menos 2 lados e ângulos com a medida diferente. Percebe que as medidas são diferentes, ok? Então, esses são os polígonos irregulares. Mas os polígonos também têm alguns elementos que é importante a gente entender. Nós temos aqui, por exemplo, todo polígono tem vértice, tem lado e ângulo, ok? O que é vértice, professora? Vértices são os pontos, ó. Vértices são os pontos de encontro entre 2 lados, percebem? E o que são, professora? Os lados. Os lados são toda segmenta de reta, ok? E o que são os ângulos? Os ângulos são formados dentro do polígono. Então, resumindo, o polígono é uma figura geométrica fechada com segmentos de reta e ele tem esses elementos aqui. Vértices, que são os pontos, os lados das segmentos de reta e os ângulos que ficam dentro do polígono, né? Certinho? Vamos agora entender um pouquinho a classificação do triângulo, que também é um polígono. Então, os triângulos, eles classificam-se quanto aos lados e quanto aos seus ângulos. Por exemplo, o triângulo equilátero é quando ele tem 3 lados iguais. Percebe que o lado desses triângulos são todos iguais. Chamamos então de triângulo equilátero, ok? Quando é que o triângulo é isósceles? Quando ele tem 2 lados iguais, porém um lado é diferente. Nós temos o triângulo escaleno, quando os 3 lados, ó, são diferentes, ok? Então vamos lá, recapitulando. Os triângulos, quanto aos lados, o equilátero é quando tem 3 lados iguais. Isósceles, 2 lados iguais e um diferente. O escaleno, quando os 3 lados são diferentes, ok? E quanto aos ângulos, nós temos o triângulo acutângulo, quando os 3 ângulos são ângulos agudos. E nós temos o triângulo rectângulo, quando um ângulo desse triângulo é ângulo reto, como vocês podem observar aqui, ó. Olha só. E nós temos o triângulo obtusângulo. É quando esse ângulo nós chamamos de obtuso. A abertura dele é um pouquinho mais aberta. Lembra? Nós já estudamos sobre isso. Só para recapitular, o ângulo reto é quando a medida é igual a 90 graus. Vocês percebem aqui a abertura do ângulo de 90 graus. Temos o ângulo agudo, é quando a sua medida, vocês observem aqui, é menor que 90 graus, no caso será 45 graus. Então esse ângulo ele é menor que o ângulo reto. E temos o ângulo obtuso,
quando a medida é maior que o de 90 graus, é um ângulo mais aberto, ok? Então, eu espero que vocês tenham entendido. E agora, vamos estudar? Pegue o seu livro lá na página 197 a 202 do nosso livro interativo e responda a sua atividade sobre polígono, tá bom? Daqui a pouco a gente volta, certinho?